Então, se na aula anterior a gente potencializou, agora a gente vai radicalizar. Isso, vamos tirar essa potência. Vamos ficar radical agora. Radical, professor Maurício, o que você acha? Radical? Skate? Não sei, skate eu não garanto, mas vamos dar uma radicalizada, porque a aula de hoje a gente continua na pegada aí, revisa fundamental, aprofunda para o médio e vamos falar de radiciação. Olha que legal, né? E claro que a gente vai ver primeiro, né, os elementos, quem é quem, vai relembrar o que seria essa radiciação. Vamos começar? Vamos lá. Bora ver? Agora. Aula de número 9, a gente vai para a radiciação, ou seja, os assuntos da aula são Estudo das raízes, e não são essas raízes que nós estamos acostumados aí, tá? Raízes de plantas. Propriedades da radiciação e operações com radiciação. E os médicos da matemática não deixam de operar, né? De jeito nenhum. A gente passa pelos conceitos, aprende as propriedades e, claro, que vai para as operações. Nas habilidades a gente continua revendo, continua reaprendendo, reconhecendo, revisando, porque tudo isso é assunto já conhecido, não é novidade. Escola da aula de hoje, o oferecimento vai para... Olha que escola legal, vamos dar aquela passeadinha. Olha aqui, estamos bem no caminho aqui, né? Essa aqui eu sei onde é. Olha lá, Jaru-Auru, escola também da mediação tecnológica, onde os nossos alunos são atendidos, recebidos com muito carinho e a gente está aqui para mandar aquele abraço. Mas, onde fica? Escola Jaru-Auru. O nome é bem sugestivo, né? Mas será que fica numa comunidade indígena? Por incrível que pareça, não, né? Vamos verificar onde fica a escola Jaru-Auru. Olha lá. A nossa escola querida Jaru-Auru fica em Tarilândia, Rondônia. Olha aí, o nome dela é Escola Pedro Vieira de Melo, extensão na Escola Jaru-Auru. Porque, assim, vamos deixar claro aqui, tem a escola que o aluno frequenta, que muitas das vezes é municipal, né, lá no distrito, lá na zona rural, e tem a escola que é do estado, né? Então, tem a escola Polo e a escola Extensão. Tá Beleza, certo? certinho. Muito bem, Tarilândia, Rondônia. E saindo da nossa cartola mágica, aí vem a radiciação. Vamos no estudo das raízes. E será que a galera sabe o que é a radiciação? Sabe? Será? Será que lembra? Vamos fazer uma... Conversando aqui, cara crachá, olha aqui com a gente vai fazer uma pergunta por aí, né? Nas ruas, né? Vamos lá saber da comunidade se vocês aí todos sabem o que é a radiciação. Vamos ver um vídeo que vai mostrar para vocês a resposta da galera. Olá, tudo bem? Hoje a minha pergunta é muito simples e inclusive você que é craque na matemática vai saber rapidinho. O que é raiz quadrada? Raiz quadrada é uma fórmula matemática, né? Normalmente utilizado a multiplicação para achar o resultado. Estudei raiz quadrada quando morava na Vila de Calama, no Colégio General Osório. Está com 20 anos, quando eu tinha 20 anos, e aí hoje eu estou com 61 e já me esqueci o que é raiz quadrada. No meu entender, raiz quadrada é uma divisão de um número que você divide e o valor tem que ser exato. Raiz quadrada, eu não sei exatamente o que é, mas eu acho que é uma equação. A raiz quadrada é só fazer a multiplicação pelo próprio número. Não é tão fácil assim de saber, mas com a explicação dos professores vai ser moleza. Vamos lá? Até a próxima! Então, né, ficamos assim, alguns sabem, outros pouco lembram, muitos estudaram, outros tentam inventar alguma coisa, não, aquilo lá, que talvez, né, quem sabe. Mal sabem eles que a raiz quadrada é quando a gente planta lá uma árvore num jarro quadrado e a raiz fica quadrada. Quadrada, né? Acabou. Simples assim. Não, mas só que muitos deles usam a raiz quadrada, né? Porque a raiz quadrada vem exatamente de extrair de um quadrado a área. Então, olha aí, muitos aí que trabalham na construção civil sabem fazer uso disso e nem toma conhecimento de que está usando, né? Sabe fazer, mas não sabe o que está fazendo. E aí, se é a gente que tem que lembrar vocês, né, de todas as propriedades, agora é a hora, então vamos estudar. Então, olha lá,
Você sabe o que é uma raiz quadrada? Não é a raiz de uma planta quadrada, por sim, favor. Olha aí, tá certinho, olha aí, ó. Não é não. Raiz então não quadrada. É. E aí, claro que é uma raiz quadrada e sim é uma operação matemática, né? Isso. E Muito esse símbolo bem. aí, ó, é o símbolo chamado de radical. E a radiciação é a operação inversa da potenciação. Então, por Então, isso... peraí. Operação inversa. Se a potenciação multiplica, então a radiciação vai dividir? Mais ou menos por Mais aí, ou né? menos? Ah, E tá. a gente já sabe que a radiciação é uma potência com expoente fracionário. Né? Por quê? Porque é muito utilizada na solução de equações e na simplificação de expressões aritméticas e algébricas. Então quer dizer que eu posso representar a radiciação como uma potência com expoente negativo, com expoente fracionário? Então eu posso pegar o expoente de uma fração e transformar numa radiciação? Vamos definir essa operação e analisar as suas propriedades. Primeiro vamos vamos lá. lembrar, né? As partes da radiciação. Vamos ver se a galera lembra aí. Bora ver. Raiz quadrada de 25. Aí nós temos lá, ó, dentro do radical, aquela parte de fora, o número 2. Muitas vezes, ou quase sempre, esse 2 não aparece. Esse daí é o nosso índice. Aí nós temos ali, ó, o radical, que é aquele símbolozinho ali, desalinhou um pouquinho, tá a setinha, mas o radical é este símbolozinho aqui, ó. Este é o radical, beleza? Radicando é o número que está dentro do radical, do qual eu vou tirar essa radiciação. E nós temos o resultado que é a nossa raiz. Então essa é a raiz? Essa é a raiz de tudo. Então a raiz quadrada de 25 é 5. Cinco. Por quê, professor Maurício? Porque um quadrado de lado 5 tem área igual a 25, ou seja, 5 vezes 5. Então se eu tiver um quadrado de 5 por 5, eu vou ter 5 quadradinhos aqui e 5 quadradinhos aqui. 25 então eu vou ter no um total. de 25 quadrados. Então a raiz quadrada de 25 é 5. Legal, né? Então a gente vai unindo agora os conhecimentos, entendendo melhor a parte lógica da coisa, né? Vamos aos exemplos? Vamos. Raiz quadrada de 144, raiz cúbica de 27, raiz quinta de 32 e raiz Cúbica de menos 64. Então, a raiz quadrada aqui, o índice, ele não há necessidade de aparecer. Pela educação matemática, a gente não precisa colocar, certo? E a gente vai pensar que número ele vezes ele tem que dar 144. 10 vezes 10 é 100, né? 10 vezes 10 é 100. 11 vezes 11? 121. Então 12 vezes 12? 144. 12 vezes 12. Então, a raiz de 144 é 12. 12, né? É 12. Beleza? Beleza. Raiz cúbica de 27. Eu tenho que um número vezes um outro, vezes o mesmo, vezes ele mesmo, tem que dar 27. 27. Que número é esse? Bom, 1 não é, porque 1 vezes 1 vezes 1 é 1. 2 vezes 2 vezes 2 é 8. Então é 3 vezes 3 vezes 3. 3 vezes 3? 9. Vezes 3? 27. Legal. Agora, a raiz quinta de 32. Então, um número vezes ele mesmo, vezes ele de novo, vezes ele de novo. 5 vezes tem que dar? 32. 32. Vai ser um número pequeno, né? É, porque... 1 não dá, porque 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 dá 1. Então, vamos no 2? 2, vamos lá. 2. 2 vezes 2? 4. Vezes 2? 8. Vezes 2? 16. Vezes 2? 32. Certinho. Yes! Então é o 2, né? E aqui do mesmo jeito, vamos lá. É um número que ele, vezes ele, tem que dar menos 64. Bom, a gente pode pensar que... Bom, o 3 deu 27, né? Então tem que ser maior que 3. Tem que ser maior que 3 e tem que ser um número negativo, Negativo. Né? Negativo, porque menos com menos mais, com menos, menos. Eu acho que pode ser o 4. Vamos ver? 4 vezes 4? 16. Vezes 4? 64. Beleza. Certinho. Então tá certo, olha aí. Toda vez que você pensar em raiz quadrada, o que vai acontecer? Você vai pensar que número, né?
ele vezes ele, tantas vezes que o índice estiver indicando, vai dar o resultado que está lá dentro. É isso, Beleza. é pensar dessa forma. E uma outra estratégia, né, é você lembrar lá do 6º ano da decomposição em fatores primos. Só que aqui vai ter uma diferença, porque tem que ser o mesmo fator, né? Tem que ser o sim. mesmo número. E aí você vai fazer a divisão, vai colocar lá, por exemplo, 27, barrinha do lado, é ímpar, não dá de dividir por 2, então vai por 3, é por 3, por 3. Começou a dividir por um fator, tem que ser o mesmo fator sempre. E aí também dá de chegar no mesmo lugar. É legal. E aí a gente sabe, né, que a gente precisa ver como se lê uma raiz. Por que a gente vai trabalhar como se lê? Porque a gente quer que você fale de maneira adequada. A gente não quer que você fique equivocado, né? Que você fale de uma maneira que não é matematicamente correta. Então a gente ensina o como se lê, mas o como se lê da matemática, tá? Vamos aprender? Olha lá. Como se lê uma raiz? Vamos ver. Raiz quadrada de 9. Raiz quadrada de 9 é o 3, porque o índice é 2. E a gente lê raiz quadrada. Muito bem. E raiz cúbica? Índice 3, raiz cúbica. Então tá, né? Raiz cúbica de 64 é o 4. Porque 4 vezes 4 vezes 4 é 64. Olha que legal, né? E agora, se passar do 4? Ah, não. Antes disso, Calma. a gente vai mostrar que quando o índice não aparece, ele é representado pelo 2. Então, a gente lê raiz quadrada também. Beleza? Aqui no caso, se o índice for maior que 3, índice 4, índice sexto, a gente vai dizer raiz quarta, Raiz quinta. raiz sexta Raiz sétima. e assim por diante. Beleza. Tá? Tá bom. Beleza? Belezinha. Uma vez que a gente vê algumas raízes, a gente já vai saber fazer a leitura de maneira correta, tá? Perfeito. Vamos lá então. Agora o que a gente vai fazer? A gente vai dando continuidade aqui e a gente vai ver que... só um minutinho para passar o slide aqui, só um instantinho. Vamos lá. A gente vai ver que a radiciação, né, tem alguns detalhes também que confundem muito a galera no Enem. Então vamos ficar atentos, prestar atenção, ter cuidado, tá? Sinal vermelho aqui. Preste atenção para não fazer feio no Enem. Olha lá. Cuidado número 1. Quando o índice é ímpar. Um inzinho aqui de ímpar? Isso. O valor de A pode ser positivo ou negativo. Então, olha só. Lembram que na raiz quadrada não tem raiz quadrada de número negativo? Beleza. Aqui o detalhe. Quando o índice for ímpar, o meu A pode ser positivo ou pode ser negativo. Ah, então não tem problema. Não. Quando o índice é ímpar, não tem nada que tenha restrição aqui dentro, né? Não. Se for positivo, resultado Positivo. Se for negativo, resultado Negativo. negativo. Por quê? Porque a gente pode multiplicar aqui e a regra de sinal vai me gerar números positivos ou negativos. Isso mesmo. Então não vai ter esse problema, certinho? Beleza. Agora o cuidado de número 2, agora quando o índice for par, aí o bicho pega. Se o índice for par, aí tome muito cuidado. Por quê? Porque o ele só resultado admite positivo. é só positivo. Quer ver? Olha lá, raiz do número 4. 2. Por quê? 2 vezes 2 é 4. Ah, e raiz do número menos 4? Não existe. Mas por que menos 2 vezes menos 2? É 4 também. Ah, menos 2 vezes menos 2, menos com menos? Mais. Mais, e não dá negativo? No. E se eu fizesse menos 2 vezes 2? Aí dava. Mas a potência é multiplicação de fatores iguais. Ah, e menos verdade. 2 e 2 não é igual. Ah, então não dá, né? No. Então pronto, não existe. Raiz de índice par negativa, não existe resultado. existe. Certo? Certinho. Vamos agora ao cuidado de número 3. O sinal de mais ou menos no resultado. Por exemplo, raiz quadrada de 36 igual a 6. E não raiz quadrada de 36 igual a mais ou menos 6. Por que nós estamos falando isso? Porque talvez tenha alguma confusão de quando nós estávamos resolvendo equações lá do segundo grau, nono ano,
incompletas ou até mesmo nas completas e nós colocávamos o mais ou menos. Esse mais ou menos aqui, ó, ele entra na resolução de equações. Nas equações eu tenho essa denominação. Olha aí, né? Então, x ao quadrado igual a 36, aí sim, x é igual a mais ou menos raiz de 36, x é igual a mais ou menos 6. Aí pode, mas nesse caso direto aqui, sem ser o resultado de uma equação, não pode, tá? Beleza, beleza? Beleza. Vamos no slide aqui? Dentro Vamos do aqui. slide, olha aqui. O que vai acontecer agora? Assim como as potências, né? A potenciação, a radiciação também tem suas Propriedades. propriedades. E regras também. E regras também. Então, se tem propriedade e tem regra, tem que obedecer? Tem que obedecer. Precisa usar sempre? Não, você vai usar quando for conveniente, né? Mas também tem propriedades. A única diferença aqui é que não tem paródia ainda para as propriedades da radiciação. Vamos ter que fazer uma, né? Mas, se tiver um aluno aí do primeiro ano criativo, né, que gosta de música e de repente quiser escrever uma paródia, já fica aí à vontade. Ou também já constrói o seu mapa mental, né? E aí você vai mostrar ali as propriedades das raízes, no caso agora, né? Da radiciação. Você vai fazer lá de acordo com os detalhes que a gente vai mostrando aqui, monta o seu mapa mental. Não é uma paródia, mas é um mapa mental também ajuda bastante, tá? Vamos lá então, vamos começar as propriedades, vamos estudar uma a uma, vamos ver. Não é obrigatório, olha só que legal, sempre bom deixar, né, isso aqui para vocês. Não é obrigatório, mas o intuito da propriedade é facilitar o cálculo. A gente vai usar quando for conveniente, mas lá na potenciação a gente viu que sempre era, né? Porque senão é muito mais trabalhoso fazer sem usar as propriedades. Imagina só calcular metade de 2 elevado a 100. Sem usar a propriedade? Beleza, vamos lá. Primeira propriedade, como é que é? Se o radical possuir índice igual ao expoente, né, do radicando, a raiz será igual à base do radicando. Aqui, olha só, dá até para usar um exemplo. Legal, porque, por exemplo, se nós pegarmos aqui, ó, né, vamos supor que eu tenho lá raiz cúbica de 8. Aí eu fiz a decomposição do 8. Ah, a decomposição é aquele lá, Isso. né? Dá por 2, vai 4. dar... Oh, peraí. Por 2 que fica 4. Dá por 2 que fica 4, aí vai dar por 2 que vai dar 2, por 2 que dá 1. Então aqui é o mesmo que 2 ao cubo. Ah, então 8 é a mesma coisa que 2 ao cubo. Isso, aí ó, como o índice do radical e a potência do radicando são as mesmas, eu posso cortar esses dois números e a minha resposta é o próprio radicando. Ah, então olha, sem a propriedade teve que fazer tudo isso. Com a propriedade, papum. Papum. Eu cortei radical. Papum. Olha aí, tá saindo a paródia dos radicais. Vamos lá, vamos estudar melhor essa ideia. Segunda propriedade, vamos ver? A raiz não sofre alteração se multiplicarmos ou dividirmos o índice do radical e o expoente do radicando por um mesmo número. Professor, não entendi nada, professor. Lembra lá atrás que nós tínhamos raiz cúbica de 2 elevado ao cubo? Se eu multiplicasse o índice e a potência por 2, ia ficar a raiz sexta de 2 elevado a sexta. Não ia mudar nada. O meu resultado ia ser 2 do mesmo jeito. Essa aqui é uma parte teórica que a galera fica bugada, vou mostrar na prática como é que é. Vamos aí, lá, ó. né? Aqui piorou, né? Aí a galera gosta senhora. da parte que mostra numericamente falando, vamos ver? Aqui, ó. Né, ó lá, raiz sexta de 2 elevado a 9. Eu percebi que, ó lá, era o meu mesmo do anterior, né? 2 elevado ao cubo, só que aqui tem a raiz quadrada, né? Multipliquei por 3, ficou lá, raiz sexta, raiz cúbica, simplifica. É só multiplicar. Muito bem. O que aconteceu, né? Ele fez aqui, ó, se a gente tivesse aqui e dividisse também, né? Por 3, ó, ia dar esse mesmo resultado. Então não altera. Se a gente multiplicar ou dividir o índice do radical e o expoente do radicando,
não muda nada, tá? O resultado é o mesmo, tá certo? Lembrando que tem que ser o mesmo número. Verdade? Tem que fazer... É igual quando a gente vai simplificar uma fração. Isso. Né? A gente vai simplificar a fração, tem que dividir. Por exemplo, você tem lá 2/4. Você tem que dividir em cima por 2, embaixo por 2, que vai dar 1/2, né? Então, toda vez que você fizer essas situações assim, se você fizer em cima, embaixo, ou dentro e fora, você vai ter o mesmo resultado, né? Não altera. São coisas equivalentes e não são alteradas, tá? Isso na segunda. Agora vamos à terceira propriedade. Bora ver. O produto de radicais de mesmo índice é igual ao produto dos radicandos. Tenho ali, ó, raiz enésima de A vezes a raiz enésima de B. Isso é a mesma coisa que a raiz enésima de A vezes B. Então, tanto eu posso juntar os dois num radical só, como eu posso separá-los em um mesmo radical. Em radicais, desculpa, com o mesmo índice. Muito bem. Ah, então pode separar? Pode. Pode juntar? Pode fazer o que quiser? Pode, olha aqui, ó. Se eu tenho lá a raiz quadrada de 4 vezes 16, é o mesmo que a raiz quadrada de 64, né? Multipliquei os dois números lá em cima normal, deu 8. Aqui embaixo eu fiz o quê? Não, vou separar, é melhor. Vou ficar com a raiz quadrada de 4 vezes a raiz quadrada de 16. Que são valores menores, é mais fácil às vezes de fazer, né? Porque raiz quadrada de 4? 2. Raiz quadrada de 16? 4. E 2 vezes 4? 8. 8. Bateu, valeu. O resultado é o mesmo, usando a propriedade ou sem usar. Então tá. Beleza? Olha aí, vocês viram que a gente sempre mostra, né? Fazendo uso da propriedade ou não, né? Isso. Tranquilo? Tranquilíssimo. Vamos à quarta propriedade da aula de hoje. É muita propriedade, né? O quociente de radicais de mesmo índice é igual ao quociente dos radicandos. É a mesma regrinha anterior, só que lá nós multiplicamos, aqui vai só dividir. Olha aí, ó. Só dividir? Então dá para dividir. Se eu tenho uma divisão, né, já dentro do radicando, eu posso dividir em duas situações? Isso, fica mais fácil porque fica as radicais menores, né? Olha lá, vamos lá, aplicando a propriedade. Olha lá, sem aplicar a propriedade, né? Divide 64 por 4 dá 16, raiz quadrada de 16 é 4. Aplicando a propriedade, eu vou dividir em raiz quadrada de 64, que é 8, raiz quadrada de 4, que é 2, e 8 dividido por 2 também dá 4. Então, o resultado é o mesmo, aplicando ou não a propriedade. Beleza. Certinho? E é claro, né, que a galera fica assim, a priori, né, a princípio, um pouquinho apavorada, né? Claro, né? Isso aí é como a gente falou, propriedades dos radicais. Vocês já viram no ensino fundamental, só que muitas das vezes cai no esquecimento. E a gente está aqui para relembrar vocês. Por quê? Porque vai precisar, tá? E aí, é claro, quanto mais você souber propriedade, facilita. O nome já diz lá, né? Facilitar o cálculo. Não é para atrapalhar a vida de vocês, e sim para facilitar. Mas aquele que decidir, não me vem com isso, eu não quero saber de propriedade, eu já sei fazer sem... Beleza, pode continuar fazendo do seu jeito, tá? Só que tem hora que vai atrapalhar, porque tem conta muito grande, às vezes, que a propriedade vai te ajudar. Ajuda bastante. Né? E é outro detalhe. Mas eu vou precisar decorar todas elas? Primeiro, eu não decorei todas. Você decorou todas? Não. Mas a prática excessiva faz com que, na hora da necessidade, ela sempre apareça. Porque é assim que fica guardado. Ninguém decora, a gente guarda. E aí, para guardar, tem que treinar. E na hora que se apresenta, né? Olha assim, aqui acho que tem um negócio que dá para fazer, dá para aplicar aquela propriedade, né? Então, é assim mesmo. Vamos praticar? Vamos lá? Hora dos exemplos. Vem com a gente. Exemplo de número 1. Raiz quadrada de 10 ao quadrado. E aí, a gente sabe que pela educação matemática a gente tem um 2 aqui, não tem? Tem, sim, senhor. Se tem um 2, eu posso aplicar aquela lá que faz o corte aqui? Pode. Então o resultado é o próprio? 10. 10, olha que legal. Propriedade já da multiplicação. Se está multiplicando, né, eu posso dividir em dois produtos? Raiz quadrada de 25 vezes
a raiz quadrada de 64? Certinho. Muito mais fácil do que multiplicar 25 por 64, né? Que eu não faço ideia. Mas tem aluno que gosta de multiplicar isso aí. Tem aluno que gosta. Tem, então vamos fazer separadinho, né? Fazendo separado, raiz quadrada de 25? 5. 5. Raiz quadrada de 64? 8. 8. Aí eu vou ficar com 5 vezes 8 só? Isso. 5 vezes 8? 40. 40. Pronto, né? Olha aí. E assim a gente vai ficando mais felizinho, ó. Do mesmo jeito aqui, a gente tem uma divisão, né? Dentro do radicando. E a gente pode dividir em duas divisões. Pode. Então vamos sim. ficar com raiz quadrada de 144. Dividido pela Raiz quadrada de 9. 9. Vamos lá, por partes. Raiz quadrada de 144, já 12. fizemos, que é? E raiz quadrada de 9? 3. E 12 dividido por 3? 4. 4. Claro que se você fizer também a divisão aqui de 144 por 9, com certeza vai dar 16. Raiz quadrada de 16, 4 como resultado. Assim como se você multiplicar 25 por 64, vai dar 1.600. Pois é. Olha aí, legal, né? Fazendo exemplos, o negócio vai se tornando mais acessível, né? E é claro que nós somos os médicos da matemática, hora de fazer operações. Pega o bisturi, tesoura, bisturi, vamos luva, se preparar. álcool. Que é hora de operar na matemática também. Vamos lá, operações com radiciação. Vamos ver. Olha lá, ó. Adição e subtração. Aqui nós temos um detalhezinho básico. Eu só posso somar radicais que tenham o mesmo radicando e o mesmo índice. Só posso somar, anota aí para não esquecer, só pode somar se tiver mesmo radicando e mesmo índice. Tá? Tem lá, ó, raiz de A mais raiz de A. Ambos são raiz quadrada e ambos têm como radicando o A. Então eu posso somar ou subtrair. Sim, a gente só soma maçã com maçã, pera com pera, né? Então aqui eu tenho uma pera mais outra pera, duas peras. Pois é. Então, para que o radical de duas ou mais raízes seja o mesmo, é preciso que a gente tenha índice e radicando iguais. E aí, para o aluno que não entendeu por que deu aquele 2, tá? Quando não tem número do lado, ele vale 1. Ah, então, sim, tem é como se tivesse uma raiz de A. Aí 1 mais 1, 2. 2 raiz de A. Muito bem. Beleza. Então, isso na adição e na subtração. Vamos ver um exemplo. Das alternativas abaixo, identifique as que possuem radicais semelhantes. Onde eu poderia realizar adição e subtração? Eu acho que a letra A com a letra C dá para somar, não dá? 3 raiz de 5 com menos 2 raiz de 5. Mas dá. um é positivo, outro é negativo, pode não, isso? Pode, não tem problema. Porque então a regra diz que tem que ter o mesmo radical e o mesmo índice. Então já vamos fazer o resultado aqui? Vamos. 3 raiz de 5 menos 2 raiz de 5. 1 raiz de 5. 1 raiz de 5. Eu preciso colocar esse 1? Não. Então só raiz de 5. De 5, né? Tem mais algum semelhante? Olha, a letra B e a letra E. B e E? É. B e E. Então eu tenho 3 raiz cúbica de 3 e 7 raiz cúbica de 3? Isso mesmo. Posso somar então? Posso. 3 raiz cúbica, eu tenho 3 peras. Com 7 peras? Então 10 peras. 10 raiz cúbica de 3. Beleza, e esse aqui, tá sozinho? Tá sozinho. Sozinho, né? Não tem ninguém semelhante a ele, então fica aí sozinho, sem somar com ninguém, sem subtrair de ninguém, isolamento social para ele. Certinho? Olha aí que legal, né? Olha, essa técnica eu vou usar na sala de aula. Menino, vem aqui pro isolamento social, fica aqui no teu isolamento. Gostei. Pois é, agora a gente tem esse recurso. Vamos lá agora, então. Adição e subtração, caso os radicais não sejam semelhantes. Existe essa possibilidade? Sim. Existe. O que a gente precisa fazer? Extrair as raízes. Tira a raiz. Tira a raiz e depois soma, né, gente? Se não é parecido, se eu tenho raiz de 16, é 4. Raiz de 9 é 3. Então, primeiro a gente extrai as raízes, depois a gente soma os resultados. Ou Mas, subtrai. professora, e se não tiver raiz exata? Faz aproximado. Tá. Só fazer a aproximação. 4 mais 3? 7. Agora aqui, raiz de 49? 7. 7. Raiz de 25? 5. 7 menos 5? 2. Fechou. Raiz de 2? Eu sei que é 1,41.
Aproximadamente. Aproximadamente. Raiz de 3. 1,73 Aproximadamente. 1,73 mais 1,41. 3,14. 3,14? Aproximadamente. É o pi, então. É o pi, olha aí, ó. Então, se eu somar a raiz de 2 com a raiz de 3, eu tenho pi? eu tenho quase pi. Vou criar. Olha Vou só. pesquisar isso aí, fica a dica. Legal, né? Então, quando tiver... Vai que esse meu trabalho de conclusão de curso, olha aí. Olha, mas espia já? Espia já aqui. Agora vamos para a multiplicação e divisão, porque até então a gente estava vendo só para somar e para diminuir. Agora vamos multiplicar e vamos dividir. Vamos ver. Com os radicais de mesmo índice, com os radicais de mesmo índice, efetuamos a operação entre os radicandos. Então, olha só, a primeira observação. Se os radicais têm o mesmo índice... se aqui é 2, se aqui é 4, isso aí que está dizendo. Aí a gente volta naquela regrinha de trás, que pode separar, pode juntar. Então, multiplica os radicandos. Olha lá, raiz quadrada de 5 vezes raiz quadrada de 7. Vai dar raiz quadrada de 35. Certo. 4 raiz de 2 vezes 3 raiz de 5. Eita, e aqui multiplica os de fora e multiplica os de dentro também. Então é assim, é? Isso. 4 vezes 5? 20. 20. 2 vezes 3? 6. Então 20 raiz de 6. Beleza. Raiz quarta de 10 dividido pela raiz quarta de 2. Fica raiz quarta de 10 dividido por 2, 5. Perfect. É mais fácil do que eu pensava. Eu achei que o negócio era escabroso. Nada, facinho. Então, para ficar mais fácil ainda, a gente vai fazer o quê? Cadê o nosso Cascão? Não veio hoje não, né? Não. Cascão não veio hoje, mas não tem problema, porque é hora de... A gente vai exercitar o nosso cérebro, a nossa memória. É hora de praticar. Vamos junto. Olha aí, ó. Adição. Opa, na adição eu sei que a regra tem que ter o mesmo radical, né, o mesmo índice no radical e o mesmo radicando. Então aqui eu posso repetir o raiz de 7. 12 mais 8. 20. Então só isso, 20. Só isso. Não, isso é muito fácil. Agora aqui, posso repetir o raiz de 11? Pode também. Raiz de 11. 15 menos 12? 3. E agora? Temos a raiz, o índice igual, radicando igual? Temos. Raiz quarta, né? Quando não tem nada, a matemática nos diz que é 1. Então, 1 raiz quarta de 3 mais 2 raiz quarta de 3? 3 raiz quarta de 3. 3 raiz quarta de 3. Olha aí, bem tranquilo, né? Bem legal. Agora, aqui já caiu na outra propriedade, né? Até aqui a gente estava fazendo adição e subtração. Agora vamos para multiplicação e divisão, tá certo? Certinho. Muito bem. E na multiplicação e divisão, o índice é o mesmo? É o mesmo. Se o índice é o mesmo, o que a gente vai fazer? Repete o radical com o índice e multiplica os radicanos. Então tem que fazer 7 vezes 8? 7 vezes 8. 7 vezes 8, 56. Muito bem. E aqui? Mesmo radical, mesmo índice. Radical é raiz quadrada, né? Mesmo que não está mostrando, a gente já sabe. 20 dividido por 4? 5. Então raiz quadrada do número? 5. Olha aí que bacana, né? É só isso? Só isso. Muito fácil. Muito bem, né? Legal, olha aí. Então, olha, claro, né? Quanto mais exemplos a gente faz, mais práticos a gente fica. Então, como a gente diz sempre, pelo menos, a palavrinha mágica, né, do pelo menos. Pelo menos refaça aqueles que a gente já fez. O que é o pelo menos? Você pode fazer mais que isso? Pode. Pode não, deve, né? Deve. Tem livro, tem internet que tem exercícios, né? Se quiser pedir também, pode solicitar que a gente manda PDFs com exercícios, mas é Pede importante... não, hein? O professor é mal, ele vai mandar 2 folhas, 2 páginas aí de exercício. Coisa pouca, de A a Z, cada questão. 5 questões. Assim. 5 questões de A a Z, faça. Mas é bom que vocês saibam fazer, mas o ideal também é o quê? É depois, quando entrarmos em função, né? Porque na função é a aplicação, é a contextualização desse problema, que é onde o Enem vai cobrar de fato do aluno. Verdade, né? E assim, claro, né? A gente viu as propriedades da potência, propriedades da radiciação e tudo isso vem para auxiliar você. Claro, você fica aí a critério, né? Usar quando achar conveniente, tá? Beleza. Brincando com os números, vamos ver? Brincando com os números. Olha lá, a aula de hoje trouxe o quê? Uma pegadinha, uma charada, o que é? Vamos ver.
Uma pedra cumprimenta uma tora de madeira. E a pergunta é, que horas são? 2 horas e 30 minutos? 7 horas e 45 minutos? 1 hora e 45 minutos? Meia-noite? 8 horas. 8 horas. Uma pedra cumprimenta uma tora de madeira. Que horas são? Que horas são? Hora do lanche? Que horas são? Hora do lanche? Não, ainda não, mas juntamente com o desafio, vocês vão resolver as atividades de sala, né? E eu acho que eles pensam assim, que tudo eles perguntam que horas são, né? A pergunta não tem nada a ver com as horas, mas tem sim, vocês vão ver. Vocês precisam sempre usar o raciocínio lógico, que essa é a nossa pegada aqui. Beleza. Beleza, né? Então, já fomos na potência, já fomos na radiciação e agora, olha só, é fazer o mapa mental. Na verdade, aqui eu acredito que o mapa conceitual fica bem melhor. Fica, né? porque vai Com falar das todos os propriedades, conceitos, né? isso. Verdade. Um exemplinho para cada um, né? Então você vai lá, propriedade, primeira propriedade, o que acontece, né? A parte teórica às vezes é mais complicada de entender, né? E quando a gente mostra algebricamente, só com as letrinhas lá, também Fica você mais difícil mais ainda. confuso. Mas se você colocar exemplos numéricos, você se localiza e sabe direitinho o que tem para fazer. Quando aparecer uma situação, problema que envolva algo semelhante, você tira de letra, né? Dá conta com certeza do recado. E não esqueça, que horas são? são? Então vamos lá, gente. Atividade de sala, vocês vão aí, né? A gente volta já com aquela revisãozinha básica de 5 minutos, mas já se preparem para as atividades, tá? Aqueles 15 minutos são preciosos, né? É hora de procurar fazer a leitura, a interpretação e só aí partir para a solução. Muitas vezes o aluno se perde na leitura e na interpretação, né? Não adianta você saber cálculos mirabolantes e não saber fazer a leitura e a interpretação aí do texto, porque hoje em dia o Enem mesmo é pura leitura e interpretação de texto, só né? Isso. Ler e usar interpretar. o raciocínio lógico. Verdade. É o tempo todo desse jeito. Então não adianta fugir disso, né? Faça a leitura com atenção, interpreta direitinho, anota o que você acha de mais importante. E, claro, se pedir para usar a propriedade, não precisa nem chegar na resolução final, né? Apenas a aplicação da propriedade que a gente quer que você pratique aí. Tá legal? Ficamos Legal. por aqui. Até já, a gente volta.